Deus pôs no meu coração para a mensagem desta noite é um com que convivi por algum tempo. Talvez uma experiência que todos os irmãos ou alguns dos irmãos aqui tenham, de que de vez em quando Deus nos traz um versículo bíblico que está continuamente dentro de nós. O dia inteiro, talvez uma semana inteira, só pensamos naquele versículo. E para um que é pastor do Evangelho, a ideia tem de pregar nisso. Então, começando a estudar, Deus me ajudou a preparar a mensagem que eu quero dar aos irmãos esta noite. É uma passagem muito bonita, sem dúvida decorada por alguns que aqui se encontram, e se encontra no capítulo 2 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 2, e eu vou ler apenas os 2 versículos, pelo menos um versículo e meio, no qual a nossa mensagem desta noite será baseada. E esses são o versículo 9, bem como a primeira parte do versículo 10. Ouçamos a palavra do nosso Deus. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não-lo revelou pelo Espírito. Que Deus, mesmo através deste Santo Espírito, ilumine as nossas mentes e os nossos corações e nos ajude a aplicar aquilo que Ele tem para todos nós esta noite. O título da nossa mensagem é simplesmente Condição Humana, Solução Divina, baseado neste versículo e meio que eu acabei de ler aos queridos irmãos. Este versículo, o apóstolo Paulo está citando uma passagem que já havia sido manifestada e escrita na profecia de Isaías, capítulo 64, versículo 4. Paulo não estava citando palavra por palavra, mas expressando a ideia lá contida. E ele formulou da maneira que temos aqui diante de nós. E há 5 pontos que, bem rapidamente, eu quero abordar, que de certo modo nos ajudam a dissecar este versículo. Uma das maneiras que eu gosto mais de pregar a palavra de Deus é exatamente pegar um texto e ver tudo que possamos tirar desse texto. Sem dúvida, esta noite podemos apenas esboçar o que está lá presente, na esperança de que os irmãos possam estudar mais profundamente nos seus lares, com suas famílias, por causa das lindas verdades aqui contidas. O que vemos, em primeiro lugar, é o que eu chamo uma visão inadequada. O apóstolo Paulo começa dizendo, nem olhos viram, nem olhos viram. Eu creio que essa é uma experiência que todos nós temos no nosso viver cotidiano. Podemos notar um acidente ou uma coisa bonita, contemplar uma grande cena ecológica, seja no mar, na terra, seja o que for, juntamente com outros. Mas a visão que cada um expressa geralmente é diferente, porque naquilo que vemos, algo nos impressiona mais do que impressiona outros que também observam a mesma coisa. E espiritualmente, muitas vezes é assim também. Este verso, na sua inteireza, não expressa apenas o que erroneamente eu mesmo pensava anos e anos atrás, que era uma referência ao futuro. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou o coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu pensava que se referia ao porvir. Mas Paulo nos indica com clareza que é algo que se refere ao presente, ao aqui e agora. Que muitas vezes a nossa visão
é não destruída, mas há uma obstrução que não permite que vejamos com clareza aquilo que Deus deseja que vejamos e que apropriemos para cada um de nós. Muitos já ouviram da expressão visão túnel. Pessoas que só veem uma certa coisa e não têm periferia para que possam contemplar o que está ao redor também. O apóstolo Paulo também se refere na mesma epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12, acerca de que nós vemos em espelho, obscuramente, mas algum dia veremos face a face, veremos mais e mais, de uma maneira mais adequada. Sem dúvida, é a nossa experiência humana de olhar para a mesma coisa e não ver exatamente o que aquela coisa ou aquele evento nos deseja apresentar. Muitos anos atrás, talvez no início do século XX, Charlie Chaplin, eu creio que todos reconhecem esse nome, não? Talvez aqui no Brasil seja mais conhecido somente como Carlitos, aquele grande artista dos cinemas sem som, mas que se tornou famoso desde o seu tempo, quando atuava em vários filmes silenciosos, por causa das coisas interessantes que ele fazia e as imagens que ele apresentava. Enquanto ele estava ainda vivo, na Europa, houve um concurso convidando todos aqueles que podiam imitar da melhor maneira possível este grande artista. E pessoas vieram de várias partes do mundo, especialmente da Europa e dos Estados Unidos. Mas o mais interessante é que o Carlitos também entrou naquele concurso. Embora o diretor daquilo era um amigo pessoal seu que nem o notou, nem reconheceu. E o mais interessante ainda é que o resultado do concurso trouxe o Carlitos em terceiro lugar. Não no primeiro, mas em terceiro lugar. O Dr. Lloyd Ogilvie, um pastor presbiteriano muito famoso nos Estados Unidos, que por muitos anos foi o pastor titular da primeira igreja presbiteriana de Hollywood, na Califórnia, onde ele tinha artistas do cinema na sua congregação, e ele muito fiel à palavra de Deus, autor de muitos livros. Daquela posição ele foi convidado para ser capelão do Senado norte-americano, uma posição que ele exerceu com grande distinção por muitos anos. Eu tive o privilégio de conhecê-lo, tive o privilégio de ler muitos dos seus livros e até de participar em certas reuniões juntamente com ele. Em um dos seus livros ele diz: Deus deixou a sua assinatura nas mais impressionantes surpresas da sua graça, mas nós não a enxergamos. Muitas vezes o próprio pecado não nos permite ver com clareza aquilo que Deus põe diante de nós e que Ele deseja que vejamos para recebermos todos os benefícios que tal visão nos traz, nos apresenta. Mas como, pelo que lemos aqui, não apenas vemos o que Paulo se refere como uma visão inadequada, mas, em segundo lugar, uma audição insuficiente. Uma audição insuficiente. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E, no entretanto, achamos que através do Novo Testamento há grande ênfase na importância de dar atenção, dar bons ouvidos àquilo que nos é apresentado, especialmente aquilo que a palavra de Deus deseja que ouçamos, para que possamos assim cumprir. Em Mateus capítulo 13, versículo 9, lemos essas palavras bem familiares a todos nós. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E não é apenas aqui que encontramos tal referência,
mas através do Novo Testamento vemos muitas repetições, pelo menos da ideia que este versículo nos traz. Eu creio que um problema no nosso mundo, por causa do domínio do pecado, é que há muitas sirenes, muito ruído, muito barulho que nos atrapalha. Além do fato de que os nossos ouvidos não são treinados a se disciplinar e escutar a voz de Deus mais plenamente e discernir entre aquilo que Deus nos está dizendo, bem como aquilo que outros, especialmente o mundo em geral, quer que ouçamos. Mas é importante que não apenas aquilo que nós fazemos possa ser não apenas visto e feito, mas também ouvido por nós, mas outras coisas que acontecem ao nosso redor possam também ser mais discernidas por cada um de nós. Anos e anos atrás, eu li uma história que muito me impressionou sobre o grande Paderewski. Sem dúvida, aqueles que conhecem música devem estar cientes deste nome, de um grande polonês, que era não apenas um compositor e um grande pianista, mas que foi também presidente do seu país de origem, a Polônia. E eu me refiro a ele porque ele fez uma declaração muitíssimo importante. Concernente à sua prática do piano, ele disse o seguinte: se eu não pratico um dia, eu reconheço isso. Se eu não pratico por 2 dias, os espertos, os eruditos no piano, notam isso. Se eu não pratico por 3 dias seguidos, o povo sabe disso. E aplicados à nossa vida cristã, é importante que não apenas o domingo seja o dia em que a nossa fé recebe maior impulso para os avanços que Deus espera que façamos, mas Deus deseja e mesmo requer de cada um de nós que dia após dia, momento após momento, estejamos recebendo o conforto da sua palavra, as instruções da Bíblia e tudo mais que Ele deseja que utilizemos para o nosso crescimento espiritual, para o nosso benefício pessoal, naquilo que Ele preparou especificamente para cada um de nós, seus filhos. Então, nós vimos rapidinho acerca de uma visão inadequada, bem como uma audição insuficiente. Mas, em terceiro lugar, o nosso texto alude ao que eu chamo um coração imperfeito. Um coração imperfeito. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. E por quê? Talvez a resposta nos venha de Jeremias, o grande profeta do Antigo Testamento, que no capítulo 17 da sua profecia, e versículo 9, diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Sabemos que não podemos confiar nos nossos corações, mas devemos diariamente reentregar os nossos corações ao Espírito de Deus que está atuando em nós, lapidando aquilo que tem de ser removido, para que o nosso coração continue sempre atento à voz do Pai, para que possamos obedecê-lo, impulsionados pelo mesmo Espírito que nos dirige. Infelizmente, na maioria dos casos, nós vivemos com um coração que às vezes opera sem direção, não porque tal direção não exista, mas que preferimos fazer aquilo
que desejamos mais do que aquilo que a palavra de Deus nos ordena que façamos. Muitos crentes também sofrem daquilo que eu chamo de amnésia espiritual. Embora tenhamos a experiência de algo magnífico que Deus fez em nossas vidas, quando um novo problema relacionado àquilo ocorre em nossa experiência, nós nos esquecemos do poder de Deus, da possibilidade dele realizar algo ainda melhor para o nosso benefício, bem como para a sua própria glória. Por isso, o salmista, em palavras bem conhecidas, expressou esta verdade: tua palavra guardei no meu coração para não pecar contra ti. Para não pecar por ação, para não pecar por falta de ação, para não pecar de qualquer maneira possível. E é isso, irmãos, que precisamos para que o nosso coração seja realmente aquilo que Deus deseja que seja, para o nosso bem, como obreiros de Cristo, como servos de Deus, mesmo como filhos do Altíssimo. Uma história que talvez alguns irmãos já tenham ouvido se refere a algo bem próximo ao território brasileiro. Um grande navio, muitos anos atrás, estava se aproximando à costa atlântica, onde o Brasil ocupa uma grande parte, e notaram que não havia água suficiente para os passageiros que tinham ainda de prosseguir numa certa direção. Naquele momento de pânico, a única coisa que era possível para o capitão do navio era enviar mensagens a outros navios que talvez estivessem a uma distância em que poderiam ouvir os seus clamores. E a mensagem era simples: precisamos de água doce, não temos nada aqui nesse vasto mar salgado. Finalmente, uma resposta veio, mas uma resposta um tanto confusa, porque o navio que respondeu àquele pedido simplesmente disse: desçam os seus barris. Será que é a palavra certa? Eles não podiam compreender, mas por causa da urgência decidiram descer os barris ao Atlântico para receber a água de que tanto necessitavam para a continuação daquela jornada. Mas que surpresa maravilhosa! Algo que eles não sabiam. Estavam à beira do grande Amazonas, despejando milhões e milhões e milhões de galões de água pura, de água doce, antes de entrar completamente as águas do Oceano Atlântico. E com isto, eles receberam aquele líquido precioso de que tanto necessitavam para a continuação da viagem em que estavam empenhados em continuar. Eles pediram socorro e receberam. E muitas vezes, nos nossos momentos de pânico, nos esquecemos de que Deus não se limita apenas ao que pedimos, porque Ele tem muito mais para nos conceder. E Ele, sem dúvida, nos dará aquilo que nos ajudará a continuar como devemos a jornada onde já nos encontramos. Um homem que grandemente me influenciou anos atrás através dos seus escritos foi um grande pastor episcopal nos Estados Unidos. Embora os episcopais nos Estados Unidos, na maioria, são teologicamente liberais, ele era um homem dinâmico, um servo de Deus fiel, temente à sua palavra, e envolvido
na disseminação do Evangelho fielmente. E assim que eu fui exposto a este personagem, eu tentei ler a maioria dos livros que ele havia escrito, pois foram de grande impacto em minha própria vida. E uma coisa interessante que eu quero citar, que veio dele, foi o que ele escreveu num daqueles livros, e que era algo comum na sua pregação também, quando ele disse: dê muito de você mesmo, que puder, ao quanto de Deus que você possa compreender. Sem dúvida, não podemos compreender adequadamente quem Deus realmente é, mas se realmente dermos muito de nós mesmos a Ele, Ele sem dúvida nos surpreenderá com bênçãos magníficas, com coisas que nunca, jamais poderíamos pensar em receber. Que coisa maravilhosa a palavra de Deus nos explica. Mas, além de uma visão inadequada, uma audição insuficiente, um coração imperfeito, o nosso texto também nos fala de uma graça indispensável. Uma graça indispensável. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isto é uma obra da graça divina em cada um de nós, porque não podemos fazer nada sem a graça de Deus nos impulsionando na realização daquilo que desejamos realizar. Há um ditado que talvez muitos já tenham ouvido, de que é impossível levantar um dedo sem auxílio da graça divina. Há um provérbio que simplesmente diz: pela graça de Deus, assim vamos. E essa graça nos é referida na palavra de Deus como uma graça multiforme, uma graça que se nos apresenta de várias maneiras para ser aplicada a diversos aspectos do nosso viver cotidiano. Mas tudo isso é algo que vem de Deus. São coisas de que não merecemos, mas que Deus está desejoso de nos oferecer em grande abundância, para que possamos viver não vidas de mediocridade, mas vidas cristãs de grande regozijo, de grande sucesso, não de acordo com os padrões do mundo, mas sucesso que Deus mesmo deseja ver através de cada um dos seus remidos vivendo neste mundo. João capítulo 10, e segunda parte do versículo 10 diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Cada um aqui tem uma vida abundante. Mesmo que não tenha neste momento, não se mantenham satisfeitos ao ponto ao que chegaram. Continuem caminhando sempre para frente. Continuem incessantemente buscando aquilo que Deus tem para cada um de vocês, como para mim também. Muitos anos atrás, lendo os diários do grande missionário pioneiro na África, o Dr. David Livingstone, que veio da Escócia, presbiteriano também como nós, ele escreveu num certo dia algo que se tornou, de certo modo, um lema que eu adotei para a minha própria vida. Ele simplesmente disse isso: estou preparado a ir para qualquer lugar, contanto que seja para frente. Notem isso. Estou preparado para ir a qualquer lugar, contanto que seja para frente. Essa é a direção para a qual Deus nos está chamando. Pode haver um beco sem saída aqui, no qual não permanecemos, mas depois de passar por lá, prosseguimos na direção que nos levará finalmente ao destino que Deus mesmo nos chama, para o qual Ele deseja que cheguemos,
para a vitória nossa e para a glória do seu grande nome. Um pastor presbiteriano nos Estados Unidos, a quem eu conheci pessoalmente antes do seu falecimento, autor também de muitos livros magníficos que inspiraram e deram impulso a muitas vidas de outros crentes, era o Dr. Bruce Larson. E num dos seus escritos ele disse: alguém disse que receber o que merecemos é chamado justiça. Não receber o que merecemos é misericórdia, mas receber o que não merecemos, isto é graça. E só assim que poderemos ser de objetos de maiores demonstrações da graça de Deus. É algo que vem somente dele. Ele apenas pode nos oferecer aquilo. A igreja não pode dar graça a ninguém, mas apenas ser algo que conduz a graça de Deus através das mensagens e dos ensinamentos da palavra de Deus para inundar cada coração, para entrar e dar nova vida e novos impulsos a cada vida de cada crente. Que Deus mesmo pelo seu Espírito nos ajude a compreender mais completamente o que a sua graça significa para cada um de nós. Uma graça que nos basta, uma graça que nos é suficiente para tudo, uma graça sem a qual não podemos viver neste mundo, com o triunfo que Deus deseja que vivamos. Finalmente, irmãos, o quinto ponto que eu quero apresentar, em apenas esboçando este versículo que constitui o nosso texto desta noite, eu noto que Paulo se refere ao que eu chamo uma revelação infalível. Uma revelação infalível. Ouçamos mais uma vez o versículo. Dessa vez também com a primeira parte do versículo 10. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito. Que coisa maravilhosa! Isso é algo que vem de Deus em Cristo Jesus e é explicado em sua palavra escrita, a Bíblia Sagrada. Deus, sem dúvida, se revelou na sua criação. Por isso o salmista, no Salmo 19, versículo 1, começa dizendo: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento manifesta a obra de suas mãos. Essa graça também é revelada, essa revelação está também contida na pessoa de Jesus Cristo, que veio a este mundo para revelar o Pai, para agir demonstrando o que Deus realmente é, para o bem daqueles que necessitam a sua graça e a sua salvação. E a palavra de Deus escrita é a revelação daquilo que Deus deseja que tenhamos sempre diante de nós, para que possamos viver um tipo de vida de vitória, de grande alcance, de grandes empreendimentos, não para nós mesmos, mas para a glória do seu nome e para o benefício daqueles que ouvem a sua palavra através de nós, seja nas nossas vizinhanças, seja no meio das nossas próprias famílias, seja numa classe de escola dominical, assim como através da pregação num púlpito na casa de Deus. É importante que cada irmão e irmã reconheça as funções que Deus tem para cada um de vocês. Sem dúvida, Deus designou pastores, professores e outros que estudam mais profundamente a palavra de Deus e a transmitem a uma congregação tal como esta. Mas isso não exclui de modo algum a missão de cada crente em testemunhar essas mesmas verdades para aqueles que nos rodeiam nos lugares de trabalho,
nas nossas vizinhanças, em todo canto onde temos contato com outros também. É importante que Cristo seja visto em nós e que de nós surja aquela palavra purificadora, aquela palavra salvadora para transformar vidas. Sabemos que nenhum de nós pode converter um outro ser humano. Isso é apenas a obra do Espírito Santo de Deus. Mas mesmo assim, Deus escolheu a cada um de nós para testemunharmos esta fé, onde quer que estejamos. Sem dúvida, alguns têm um dom mais específico e mais especial de ser um evangelista, mas isto não significa que o resto de nós não tenha também a responsabilidade e o grande privilégio de expressar o que Cristo fez por nós e que pode também realizar na vida de cada um deles. Como eu disse, Salmo 19 nos indica que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Mas temos de nos lembrar também daquilo que lemos no livro de Deuteronômio, capítulo 29 e versículo 29 também, que declara: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Muitos anos atrás, quando eu era ainda um estudante, no início dos meus estudos teológicos nos Estados Unidos, mais de 50 anos atrás, eu resolvi tomar um curso de verão numa universidade também evangélica, na qual eu gostaria de ter uma experiência, pelo menos durante um período de verão. Eu fui para lá com grandes expectativas, todas as quais foram cumpridas pelos benefícios que eu recebi. E diariamente, durante aquele período de poucas semanas, eu tive o privilégio diariamente de assistir os cultos comunais. Como? Os cultos coletivos entre os alunos e professores. E uma vez um dos professores falou e deu um relatório das suas próprias experiências como um soldado norte-americano durante a guerra na Coreia, que havia concluído apenas poucos anos antes. E eu nunca me esqueço do que ele disse naquele momento, que um grupo de soldados a qual ele pertencia teve momentos de grande dificuldade em batalhas dificílimas, sem comer, sem receber o vigor e as coisas que o invigorariam as tarefas diante deles, mas somente à noite, quando a batalha havia cessado de certa maneira, eles voltavam aos seus lugares de residência, onde lhes esperava uma sopa de batatas. E que alegria satisfazer a fome com um prato, com uma sopa de batatas. Isso aconteceu por muito tempo. E diariamente eles almejavam aquilo que lhes esperava. Mas, graças a Deus, a guerra terminou. E eles foram postos na rota de volta ao país de origem, os Estados Unidos, nos melhores hotéis possíveis, de onde eles podiam escolher do cardápio qualquer refeição que desejassem. Talvez um steak ou qualquer outro prato bem delicioso. Será que poderíamos esperar que eles ainda insistiriam no prato de sopa de batatas? Sem dúvida não. Mas muitas vezes no nosso vivenciar da vida cristã, embora haja muitas coisas melhores que Deus deseja que alcancemos e que Ele mesmo nos fornece em grande abundância,
que infelizmente nós relutantemente vamos buscar, porque estamos tão habituados com o tipo de vida medíocre que vivemos e nos esquecemos de que Deus tem muito mais para nós. Deus tem para cada um de nós muito mais do que podemos pedir ou pensar. E é por isso mesmo que Deus deseja que cada novo dia estejamos além do dia anterior. Hoje Ele quer que estejamos no nosso viver da vida cristã muito mais à frente do que estávamos ontem. E amanhã, muito mais do que hoje. Porque a direção é sempre prosseguir, sempre ir para frente. Como eu disse antes, citando o grande Davi Livingstone, que declarou: estou preparado a ir a qualquer lugar, contanto que seja para frente. Exatamente isto que Deus deseja de cada um de nós. Porque é lá na frente, através do nosso espírito aventureiro, com Ele, que podemos alcançar e colher e viver de maneira mais absoluta tudo aquilo que Ele tem para os seus filhos. Nós temos o de que necessitamos na revelação divina. Em conclusão, irmãos, eu quero chamar a atenção dos queridos irmãos aqui a um grande servo de Deus, cujo nome, sem dúvida, é conhecido por muitos aqui, porque ele foi um pioneiro na obra missionária internacional. Eu me refiro ao inglês J. Hudson Taylor. Ele foi no meio do século XIX para o grande país, a China, e se uniu a outros missionários do seu país e talvez de outras nações que foram trabalhar lá. Mas eles estavam todos concentrados nas grandes cidades daquele grande país. Até que Hudson Taylor teve uma ideia magnífica. Ele disse: a maioria dos chineses estão no interior. Devemos ir para lá e buscar uma multidão muito mais numerosa do que aqueles que habitam nas cidades grandes da China. Então ele voltou ao seu país de origem, a Inglaterra, e lá estabeleceu o que ele veio a chamar the China Inland Mission, a missão do interior da China. Poucos eram os fundos, mas grande foi a fé daquele servo de Deus e de todos aqueles que gradativamente se uniram à sua visão e que desejaram servir ao nosso Deus através daquele veículo que era a missão que ele estabeleceu. Algo muito interessante que ele também desejou realizar no seu próprio ministério, diferente do que os missionários que estavam nas grandes cidades, era se identificar mais com o povo. E ele resolveu se vestir exatamente como os chineses daquele tempo se vestiam. Habitar os tipos de casas bem humildes que os chineses, especialmente no interior, habitavam. Ele resolveu usar os palitos, os chopsticks, para comer o tipo de comida que era desejável a todos os chineses. Sem dúvida, ele aprendeu da melhor maneira possível a língua deles. E o interessante é que ele realizou tudo isso por uns 50 ou mais anos durante os seus labores no interior da China. Entretanto, ninguém pode dizer que ele era chinês. Ele permaneceu como inglês a vida inteira. Ele só poderia ser chinês se tivesse nascido na China, ou pelo menos de pais chineses. Embora ele tenha feito tudo aquilo por tanto tempo. E eu digo isso, irmãos, porque é importante que cada um aqui presente reconheça a necessidade
do que a Bíblia se refere ao novo nascimento. É bom que sejamos sempre na casa de Deus, aprendendo a seus pés, através das mensagens edificantes e profundas que os pastores, os seus servos especiais, têm para cada membro. Mas nós, individualmente, temos o privilégio de aceitar por nós mesmos a salvação que Cristo nos outorga. Alguém disse que Deus não tem netos. É verdade, Ele só tem filhos. E para ser um filho de Deus, a única coisa necessária é que cada um de nós reconheça que o necessitamos, que não há absolutamente nada em nenhum de nós que possa nos garantir a salvação de que a nossa alma tanto necessita. Mas através do arrependimento e da fé, podemos e devemos nos aproximar a Ele e receber o dom da sua salvação. Eu nasci num lar evangélico, pelo qual sou muito grato a Deus. Meu pai foi pastor, fiel ao Evangelho, de modo que, desde bem pequeno, eu recebi os ensinamentos da Palavra de Deus, na qual eu pude crescer. Mas eu nunca, jamais poderia depender no fato de que eu nasci em lar evangélico, de que era filho de um pastor, mas somente através do meu próprio arrependimento e a fé que eu depositei no único Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, para receber o dom da salvação que Ele garante a todos que, arrependidos, com fé e alegria, abraçam aquele grande dom que Ele nos oferece. Eu espero que tal seja o caso já com todos vocês aqui. Mas se não, não prolonguem, não se atrasem em buscar aquilo que Deus tem em grande abundância para cada um de vocês. E através de pastores e presbíteros e outros membros que são crentes fiéis em Cristo já por muito tempo, vocês poderão receber as instruções necessárias de como tomar aqueles passos tão importantes para alcançar aquilo que Deus deseja que cada um tenha. Eu quero concluir com uma palavra de um grande amigo meu, já falecido por muitos anos, autor de vários livros, e que por muitos anos foi um professor de ética no Seminário Teológico Fuller, no sul da Califórnia, tendo antes ensinado por muitos anos no Calvin College, no estado de Michigan. Em um dos seus escritos, Dr. Lewis B. Smedes, esse era o nome dele, ele disse: a vida realmente é sobre progredir no que fomos destinados a ser. E Deus deseja para cada um de nós nada mais, nada menos do que a grande salvação que Ele nos outorgou através do Seu Filho unigênito, Jesus Cristo. E ao ponto que tenhamos tal vida em nós, não fiquemos parados, não fiquemos temerosos, mas mesmo que a estrada nos pareça difícil, vamos prosseguir continuamente naquilo que fomos destinados a ser, filhos fiéis do Deus vivo e verdadeiro, que tanto nos amou, que enviou o seu Filho para ser o nosso Redentor pessoal. A Ele toda a honra e toda a glória, tanto agora e para todos sempre. Amém. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, somos-te gratos mais uma vez pelo privilégio de estarmos aqui como teu povo, para ouvir a tua palavra, para entoar cânticos de louvor a ti.
e para comungar uns com os outros nesta experiência de fé que nos une uns aos outros e todos a Ti. Que o Teu Espírito possa aplicar os ensinamentos da Tua palavra, não apenas o que foi ouvido essa noite, mas o que recebemos diariamente na leitura e estudo da Tua palavra, para que possamos crescer continuamente na Tua graça e no conhecimento de tudo aquilo que Tu revelaste para a nossa eterna redenção. No nome precioso de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém.